Então diz assim, capítulo 2, verso 1. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Verso 3. Entre eles, também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. E para fechar, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, vamos até o 5. E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Fantástico, né? Extraordinário. Esses versos iniciais, eles são, assim, alguns dos versos mais mencionados pelos pregadores do passado na hora de descrever a grandiosidade da conversão. E quando digo conversão, estou falando daquele momento inicial em que Deus transforma o coração, né? Daquilo que a Bíblia chama de regeneração, de novo nascimento. Porque o que o apóstolo está descrevendo aqui é isso, né? Então vamos nos sintonizar, onde nós estamos no momento da epístola. A gente viu no início o breve prefácio que o apóstolo Paulo fez, verso 1, verso 2 do capítulo 1. No verso 3, ele começa a falar sobre o plano da redenção. Ele fala sobre o Pai, ele fala sobre o Filho e ele conclui falando sobre o Espírito Santo. E tudo é tão grandioso, é tão excelente, que o apóstolo Paulo, ao finalizar essa explanação do plano da redenção, ele começa a orar. E ele revela para essa igreja as intenções dele, quando ele se coloca de joelhos para orar por essa igreja, né? E o que a gente viu é que ele pediu intensamente a Deus que Deus concedesse a essa igreja sabedoria, revelação, um pleno conhecimento da grandiosidade do chamado de Deus, né? O que significa Deus chamar alguém, Deus mudar a vida de alguém, sabe? Não é simplesmente um desvio que você faz no curso da sua vida para se tornar moralmente superior. Não significa que você vai acertar mais do que errar. É uma transformação profunda. E o desejo que o apóstolo Paulo mostrou na oração dele era de que ele queria que essa igreja compreendesse cada vez mais a profundidade, a excelência, a grandiosidade desse chamado. O que significa você ter sido tornado cristão. Não tem nada superior a isso. Nada superior a isso. E é disso que a gente viu, que o apóstolo Paulo tratou no final do capítulo 1, né? Ele também falou sobre a excelência do poder que Deus executou na conversão, em todo esse processo de transformação. E Paulo diz que é o mesmo poder que ele usou para ressuscitar o Senhor Jesus, né? Então, depois de falar sobre todas essas coisas maravilhosas, ele entra no verso 2, no capítulo 2, verso 1, dizendo: ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Aqui é interessante a gente notar, em primeiro lugar, que o apóstolo Paulo está falando da condição dos seres humanos. Ele não está falando de um grupo específico de pessoas. É claro que ele está se dirigindo à igreja. Contudo, ao falar sobre o estado em que a igreja se encontrava antes de ter se tornado igreja, ele está incluindo nesse estado todos os seres humanos. O estado da raça humana é um estado que a gente pode definir como morte espiritual, que se caracteriza por uma vida de transgressões, uma vida de pecados. Ou seja, quando Paulo diz que o ser humano está morto em suas transgressões e pecados, ele exclui a possibilidade de que o evangelho veio para corrigir uma coisa ou outra, para nos aperfeiçoar.
para uma cura aqui, uma cura ali, para botar num curso moralmente melhor as nossas vidas, para nos afastar da bebida, das drogas, das músicas com conteúdo reprovável, para nos afastar daquilo que na sociedade é considerado devasso, perverso. Não, não. O que ele está dizendo aqui é que a conversão, a regeneração, ela significa Deus ter nos ressuscitado. Ou seja, nós estávamos no estado de morte espiritual e recebemos vida espiritual. Ele não está falando de biologia. Ele está falando de algo invisível. É algo intangível. Uma pessoa pode estar viva, sabe? No seu corpo, no auge da sua forma física, do controle das suas faculdades mentais, um raciocínio ágil, rápido, aguçado, e ainda assim essa pessoa pode estar absolutamente morta espiritualmente. O que significa, então, a gente deve entender a morte espiritual? De acordo com a Bíblia, a morte espiritual diz respeito a essa alienação ou separação da comunhão com Deus. Significa que nós fomos separados, destituídos da comunhão, da contemplação da glória, do conhecimento, do amor. Do amor eu quero dizer da compreensão do amor de Deus, da compreensão de que Deus é um Deus amável. O ser humano morto em seus delitos e pecados, ele se encontra separado desse conhecimento. E eu não estou falando de um mero conhecimento que você, depois de ler algumas páginas, você passa a tê-lo e tudo fica bem. Não. Eu estou falando de um conhecimento que leva você a viver para a glória dele, pois muitas pessoas podem compreender e crer que existe só um Criador e que esse Criador é bom e nem por isso amá-lo. Os anjos sabem disso. E a Bíblia dá inúmeros testemunhos dos anjos reconhecendo que existe um Deus, reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus, reconhecendo inclusive a sua divindade. Os anjos maus reconheceram isso, chamados de espíritos malignos também, mas nem por isso eles amam a Jesus, nem por isso eles amam a Deus. Então aqui não se trata somente de um estado em que você se encontra alienado do mero conhecimento especulativo, mas você se encontra alienado de um conhecimento que alterou as suas afeições, um conhecimento que, depois de você ter recebido, levou o seu coração a se inclinar ao Criador, a amá-lo, a ser moldado segundo o seu caráter, a sua imagem. Então, essa é a condição dos seres humanos, é uma condição de morte espiritual. E é uma condição que a Bíblia diz que é a pior possível. É a pior condição possível. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo. O que ele está dizendo? Isso fazia parte, caracterizava a vida de vocês. E vocês estão lembrados muito bem disso, é o que o apóstolo Paulo está dizendo. No passado, todos nós vivíamos assim. Estávamos sujeitos a essas coisas. Tínhamos uma inclinação a elas, nos quais vocês andaram noutro tempo. Olha o que ele diz, gente, olha que impressionante. Segundo o curso deste mundo. Segundo o curso deste mundo. Primeiro lugar, o que ele quer dizer com o mundo? Nós entendemos o que ele está querendo dizer. Ele está dizendo que é uma direção, é uma trajetória, como uma espécie de correnteza que faz com que o rio se dirija numa direção específica. É um curso. Ele diz que o mundo está caminhando para uma mesma direção. Isso nós entendemos, que significa curso. Agora, o que é mundo? Ele está falando da criação, das árvores, da vegetação, dos oceanos, do céu e da terra? Não, aqui ele está falando daquilo que nós podemos definir como o sistema desse mundo. O sistema desse mundo, constituído pelos seres que Deus criou à sua imagem e semelhança, que possuem desejos, inclinações, intenções.
que possuem raciocínio, que pensam e agem, que planejam, articulam. E o apóstolo Paulo diz que esse mundo possui um curso. Por que é importante a gente saber isso? Porque, embora a gente deva ter cuidado de não viver numa espécie de dualismo, ou seja, com uma ideia de que Deus possui um rival ou rivais e que eles rivalizam em poder com ele, embora seja perigoso a gente ter essa ideia, porque nós devemos sempre carregar no coração o conceito de que Deus é soberano. O diabo é criatura, não é criador. Os anjos malignos também. Eles possuem o seu poder, contudo, esse poder se encontra sujeito à vontade de Deus. Então está totalmente desbalanceado essa briga. Totalmente. Então nós não vivemos num tipo de realidade dual. Não é isso que define as circunstâncias da nossa vida. Contudo, a gente sim, Marilza, pode falar. Deus é muito maior e a gente não tem isso. Sim. Sentido chamado em relação a Deus, em relação a nós, ele é um adversário. Ah, sim, sim. A gente não pode Subestimar. Sim, estimar. sim. Nos de comunhão, buscando a quem possa tocar, ele é terrível, é mal, que é o nosso mal, e a palavra de Deus aberta, vigilantes. Vigilante. Verdade. Sim, sim. Marilza fez uma intervenção excelente aqui, dizendo, olha, é verdade que em relação a Deus, o Criador, e o diabo e seus anjos, não existe esse dualismo, né? Esse equilíbrio, essa rivalidade de igual para igual. Mas Marilza apontou que em relação ao diabo e a nós temos que lembrar de que, né, ele é chamado de o tentador, ele é chamado de o enganador, o mentiroso e aquele que planta discórdias na nossa vida, que tem poder para nos inclinar, para nos seduzir, sabe, nos enfeitiçar. E isso é importante a gente lembrar, porque a Bíblia ela faz uma distinção entre o poder que o diabo possui sobre aqueles que não nasceram de novo, que não pertencem a Deus, e o poder que ele possui sobre aqueles que agora, né, receberam o Espírito Santo, um novo coração, um entendimento, foram iluminados. Há um abismo de diferença, sabe? A Bíblia apresenta o ser humano alienado de Deus e do seu conhecimento como sujeito às inclinações do mundo, do diabo e da sua própria carne. A gente vai ver isso nos próximos versos. É o que a gente vai ver exatamente nos próximos versos. Só que no nosso caso, no caso da igreja, o próprio apóstolo Paulo está dizendo que eles vivem um momento diferente. No passado era assim, eles estavam sujeitos a essas forças, hoje não mais. Então, o que Marilza pontua perfeito. Nós devemos lembrar que não vivemos num dualismo, onde existe um rival de igual para igual com o nosso Deus. Contudo, nós devemos ter os nossos sentidos alertas, estarmos atentos e não subestimarmos esse que a Bíblia chama de o inimigo das nossas almas. Esse que conseguiu levar Davi a cair, Salomão a cair, Pedro e muitos outros. Então, esses exemplos na Bíblia de servos e servas de Deus caindo, tropeçando, eles são importantes para nos lembrar a vivermos uma vida de vigilância, de alerta, de temor. É o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses, só um minutinho, Jarbas. Ele diz, desenvolvam a sua vida com temor, com tremor e temor, porque não está em vós o querer ou efetuar, está em Deus. É Deus que atua em vós, diz o apóstolo Paulo, o querer e o efetuar. Mas sem ele nós não podemos fazer nada. Então nós precisamos lembrar que nós temos que viver essa vida em estado de contínua dependência. Nós precisamos do auxílio dele. Não somos autônomos. Somos cristãos, mas não somos autônomos. Precisamos do Senhor Jesus e do Espírito Santo. Sim, Jarbas, pode falar. Não quero dar ênfase no fato que aconteceu lá em Chibiara, né? Mas perceba que é uma coisa que a Maria falou e você também falou agora aqui. Você viu o caso daquele marido, né?
cara que matou a esposa? Ele destruiu um casamento e não mudou agora, né? Acabou no dela. Sim, Eu tenho uma fé em Cristo. Eu creio, eu não estou apontando dele, estou falando isso. Mas eu quero falar o seguinte: olha o caminho que ele me deu para ele. Olha a solução que ele deu para ele, o camarada. E o que ele fez? Ele estigmatizou a ex-mulher. Ele morreu, estamos lá em Eclesiastes, os mortos não sabem o que Chico pensa. Mas ele se foi. Mas ele sim, deixou sim. uma marca não estou apontando dentro para a mulher, não. Sim, sim. Ele deixou uma marca na mulher, todas as pessoas que estavam ligadas. E a nós também que vemos essa reportagem. É uma coisa inacreditável. Sim, Então, sim. o que o inimigo é capaz de fazer? Sim, sim. Mostrou para ele um caminho que não era o caminho. Sim. E para ele era o caminho. É, o nível de crueldade que claramente aponta para uma realidade espiritual por trás das ações humanas. Porque como alguém pode cometer algo tão bárbaro, né? Matar a própria esposa e os 2 filhos por causa de uma traição. Muitos podem interpretar psicologicamente, tudo bem, né? Deve ter o seu espaço, o uso da ciência, da psicologia, para avaliar uma circunstância como essa, deve ter o seu espaço. Contudo, o que a Bíblia vai dizer é que uma ação é tão antagônica ao ser de Deus, à lei de Deus, ao caráter de Deus, às virtudes de Deus, que a explicação que nós temos espiritual para a coisa é que esse homem, né, ele foi levado, sem sombra de dúvida, pelo diabo a cometer uma barbaridade como essa. Né? Isso é o que a Bíblia, sem sombra de dúvida, vai dizer. Sem sombra de dúvida. Né? Mas esse é um assunto para um outro momento. Deixa eu retomar o pensamento que eu estava dizendo que a gente não deve conceber essa realidade dessa maneira dual que apresenta Deus possuindo um rival igual em poder. Não é esse o caso. Contudo, nós devemos lembrar que esse mundo possui um curso. É como uma corrente que carrega a todos. Quando você se encontra dentro dessa corrente, desse curso, vamos imaginar, pessoas se encontram dentro de um rio, numa forte correnteza. Para que você seja carregado, você não precisa fazer nada, porque você se encontra sobre essa força, essa pressão. E o que Paulo está dizendo aqui é que todos esses que não passaram por essa transformação se encontram sujeitos a essa força dessa corrente, essas águas que carregam todos que se encontram dentro dela. Agora, é claro, nós temos que entender melhor qual é a definição do curso deste mundo, para o que ele aponta, o que significa você se encontrar sujeito a essas forças. Nós vamos tentar entender isso melhor. Então, para isso, nós vamos avançar. Verso 2, né? Nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, sistema desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Segundo o príncipe da potestade do ar. Ele dá uma outra definição visando explicar um pouco mais o que significa isso. O espírito que agora atua nos filhos da desobediência é algo de natureza espiritual. Ele atribui isso à força de um ser pessoal que ele chama de príncipe. Não é porque o diabo é um príncipe, mas é porque nós devemos ter a metáfora da influência de um príncipe no reinado. A sua influência e o seu poder são imensos. Ele não é o rei, mas ele é uma espécie de príncipe, ele tem influência. Então, Paulo está dizendo, o diabo é uma espécie de príncipe nesse mundo. E o povo está sujeito à sua vontade. Até um determinado ponto. Como a história de Jó mostra. Segundo o príncipe da potestade do ar. O que significa isso? Da potestade. Potestade é poder. Agora, do poder do ar. O que é isso, Pedro? O que é isso? Por que o apóstolo Paulo usou um termo tão abstrato, tão vago? E inclusive, um termo que para muitos cristãos do primeiro século, sem instrução, sem nível de escolaridade, às vezes falando uma única língua, sem saber ler e escrever, analfabetos, sem poder ler as escrituras, dependendo de alguém para falar oralmente, né? Verbalizar o texto. Por que usar algo tão abstrato e vago?
E eu acredito que a intenção dele aqui, e junto comigo outros teólogos e pregadores, é para mostrar a fluidez da coisa. É um negócio, não se encontra ali e aqui. É um poder que é comparável a algo que se encontra espalhado pelo ar. Vocês entendem? Ele está falando, é um negócio amplo, extenso, é fluido, sabe? Está em toda parte. Está aqui no Rio, está no norte da Escócia, na Noruega, na Suíça. O mundo está sujeito a essa influência. É uma espécie de poder que se encontra em toda parte, assim como o oxigênio. O príncipe da potestade do ar. É muito interessante essa definição. E isso também é muito instrutivo, porque o que ele está dizendo aqui, e que eu acho que serve muito para um país como o nosso, profundamente supersticioso, porque é um país onde existe um politeísmo, né? Existem várias religiões e existem pessoas cultuando diferentes deuses. Então, quando ele diz que é o príncipe da potestade do ar, isso deveria nos impedir a enxergar a coisa de uma maneira muito rígida, limitada e legalista, como se o príncipe da potestade do ar só se encontrasse em determinadas esferas. Na política, ele está na política definitivamente. Ele está lá, ele está com os traficantes, com os chefes de cartel mexicano. Sem sombra de dúvidas, ele está na contravenção, Pedro, e na Sapucaí agora. Irmãos, é o príncipe da potestade do ar, ele está nas igrejas. Ele está na mente dos educadores, nas escolas. Ele está na mente dos profissionais diversos. Ele está em toda parte. Embora isso não deva nos assustar, isso deve nos instruir a enxergar de maneira sóbria esse mundo, sem sentimentalismo e sem esse legalismo que limita, que reduz a gravidade das coisas e que muitas vezes denomina certas esferas e certas pessoas, quando a Bíblia está falando que todos estão entregues ao maligno, todos. Sabe, a extensão e a amplitude que os apóstolos, não é só Paulo, a amplitude que João confere à influência do diabo no mundo, em sua primeira epístola, no final da Bíblia, é impressionante. Ele chega ao ponto de dizer que a amizade com o mundo equivale à inimizade com Deus. A amizade com o mundo. Irmãos, é impressionante o que Paulo diz aqui. Sim, Delci, querido. Pensando tanto, continuando pensando sobre posso acho que só sabe. Sim, sim. E eu pensei na pandemia, quando você falou nisso. E, como uma pandemia, sim. Algo que se espalhou pelo ar, né? Ele foi. Tem razão, tem razão. Então, eu imagino, pessoal, que algumas dúvidas, né, tenham surgido aí na mente de vocês quanto a essas definições. Mas vamos avançar, porque o apóstolo Paulo, ele aprofunda ainda mais essas definições que ele traz aqui nesses versos. Além de dizer que o mundo segue um curso e que esse curso está sujeito ao poder desse príncipe da potestade do ar, ele diz que é uma influência que agora atua nos filhos da desobediência. Esse agora, sem sombra de dúvida, não diz respeito ao primeiro século. Ele está falando um agora temporal. Em todos os tempos, em todas as gerações. Ele está falando que é algo que atua ativamente, sem cessar. Não atua mais numa geração e menos em outra. É algo que não é interrompido. Será um dia, mas ainda não aconteceu. E ele está dizendo que é algo que atua nos filhos da desobediência. Mais uma definição interessante. E que eu acredito que deve, mais uma vez, nos instruir a enxergar a amplitude da coisa. Quando ele chama de filhos da desobediência, nós devemos tomar muito cuidado para não
julgar a maldade humana com base nos nossos próprios critérios. Nós temos pessoas perversas porque deliberadamente cometem ou cometeram atos perversos. O problema é que Paulo está inserindo todos, até aqueles que não assassinaram, que não estupraram, não foram acusados de pedofilia, que não se corromperam financeiramente ou moralmente. Ele está falando de um estado em que todos se encontram e que ele os chama de filhos da desobediência. Por que filhos da desobediência? Eles estão tão inclinados a desobedecer aquilo que Deus prescreveu e que deveria definir as nossas vidas, a sua lei, o amor a Ele e o amor ao próximo. Os seres humanos estão tão inclinados a desobedecer esses princípios, todos os princípios envolvidos nos mandamentos, mas especialmente esses dois. Eles se encontram tão inclinados que eles são como filhos que a desobediência pariu. Eles a amam, é sua mãe. Eles amam a desobediência. Não é que eles estão lutando para acertar, para serem virtuosos. E que no fundo, a intenção deles é melhor do que parece. Eles simplesmente caíram aqui e ali. Não, a Bíblia não fala, não descreve a raça humana dessa forma. Ele está falando de uma inclinação natural. É algo intencional, deliberado. Envolve os seus desejos, as suas afeições. É uma escolha consciente que envolve o seu raciocínio e envolve os seus sentimentos. É uma inclinação oposta à inclinação do ser de Deus. Essa é a gravidade da queda. É isso que nós herdamos de Adão e Eva. Não é somente uma inclinação antinatural. Nós, às vezes, nos comportamos como selvagens. Não. É um comportamento anti-Deus, anti-Filho, anti-Espírito Santo. Mas, Pedro, nós podemos ver muita beleza na vida humana. Muitas luzes podem ser observadas. O amor de um homem com uma mulher, o amor que você pode observar numa família, a luta pelos direitos, a defesa dos oprimidos. E é verdade, porque nós nunca podemos esquecer que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança ainda reside. Isso que ecoa na mente dele, na sua consciência, de que ele foi criado para um determinado propósito, ainda se encontra vivo. O problema é que a condição dele é uma condição que o impede a se inclinar a isso, a ter afeição por isso. Ele está inclinado à sua direção oposta, de modo que a lei de Deus, a virtude que há em Deus, os mandamentos de Deus são um peso para o ser humano. Se ele pudesse escolher, ele preferia que eles não existissem. A maioria nem crê, né, na existência desse conjunto, né, de valores que Deus inseriu em nós, mas a Bíblia afirma que existe. Então, o apóstolo Paulo chama de filhos da desobediência. Que horas são aqui? 9h58. Daqui a pouquinho vou terminar. Só mais alguns minutos. E aí, vamos analisar o verso 3 e na semana que vem a gente retoma a partir do verso 4. Verso 3. Entre eles, também nós todos andamos no passado. Aí eu pergunto a vocês, com base nessa frase, nessa única declaração, há espaço para você passar a ideia para o próximo de que nós temos algum mérito, de que nós somos superiores? Há espaço. O que Paulo está dizendo é que todos se encontram na mesma circunstância, no mesmo caminho, sobre o mesmo curso, e que só podem ser retirados deles ou se encontrar numa outra situação de acordo com a vontade de Deus. O morto não tem escolha se ele não ressuscitar. Então isso deveria também nos instruir e nos reeducar
a enxergar a condição do não cristão. Porque é uma empatia, a empatia cristã é uma empatia que ela tem como fundamento a compreensão disso, dessas coisas, de que nós nos encontrávamos na mesma circunstância. Nós não somos superiores porque nossos pais, avós, tios são cristãos. Isso não existe na Bíblia. A Bíblia está repleta de exemplos de famílias totalmente divididas, pessoas que se converteram e outras que não. Pessoas perversas e pessoas que nasceram de novo. Então nós devemos tomar muito cuidado para a gente não sucumbir à tentação de nos apresentar como uma espécie de povo eleito e escolhido no sentido em que nós nos encontramos de forma superior. E isso nos imbui desse ar de superioridade. Isso, muita gente age assim. Isso é muito problemático, sabe? Especialmente nesse endosso a Israel, que existe muito hoje em dia, nesse endosso à nação de Israel, você percebe esse ar de superioridade. Porque muitos interpretam a nação de Israel hoje com uma conotação, com uma percepção de superioridade em relação a qualquer outra nação, o que a Bíblia exclui. Porque o propósito de Deus para a nação dos hebreus e de Israel no Antigo Testamento se cumpriu. Ele fez o uso que ele tinha que fazer dessa nação para alcançar todos os povos. Isso foi cumprido. Então, ainda alimentar essa noção de superioridade é algo que é eliminado por essa única fase. Entre eles, também nós todos andamos no passado. Se você é convertido, se você nasceu de novo, existia um tempo em que você não era. Houve uma época em que você se encontrava sob o curso deste mundo, sobre as influências desse príncipe da potestade do ar, e você era um filho da desobediência. Isso é verdade sobre nós, se nós somos cristãos. E reconhecer isso é profundamente humilhante, e é bom que seja humilhante. Porque se nós não mantivermos contato com essa doutrina que nos humilha, nós vamos nos inclinar à soberba, gente. É muito fácil se inclinar à soberba no nosso meio. É natural. Porque você desmerecer pessoas já é uma tendência de quem não nasceu de novo. Imagina de quem vive nesse meio onde a moral, sabe, é preservada, enaltecida, as boa virtude, sabe? Então nós estamos sujeitos a esse comportamento que muitas vezes é farisaico. E nós devemos tomar muito cuidado e lembrar de que a única coisa que nos distingue dos demais é a graça divina. E graça não é mérito, é um favor imerecido, é algo concedido àquele que não é digno dela. É graça, é misericórdia. Então, entre eles, o apóstolo Paulo, também nós todos andamos no passado. Olha o que ele diz. Segundo as inclinações da nossa carne. Estávamos sujeitos à influência ou essa corrente do mundo, ao curso do mundo, sujeitos à influência do príncipe deste mundo e sujeitos aos desejos da nossa própria carne. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Da carne e dos pensamentos. O que significa? Isso significa que a Bíblia, ela não permite que a gente separe o nosso intelecto, o nosso lado cognitivo, o nosso raciocínio, os nossos pensamentos dos nossos desejos. Uma coisa está ligada à outra. O que significa é que quando o homem se comporta como um selvagem, ele não é um selvagem destituído da razão. Ele é um selvagem que articulou, através da razão, a selvageria que ele comete. Segundo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Daquilo que se encontra na sua mente. Daquilo que é alvo de reflexão, de estudo. Da arte de raciocinar. Isso tudo está ligado de uma maneira inseparável aos nossos desejos. O que torna a condição do ser humano, de certa forma, assustadora.
Eu não tenho tempo de falar mais sobre isso, embora eu gostaria. Ele conclui esse verso 3 dizendo: e éramos por natureza filhos da ira. Meu Deus, Pedro, filhos da desobediência, filhos da ira, misericórdia. Pois é, misericórdia. Essa é a definição que o apóstolo Paulo dá. Percebam que aqui é alguém que anos antes perseguia o povo de Deus, apresentava falsas testemunhas, endossava quando os cristãos eram torturados e mortos, respirava a morte, diz Atos, perseguindo os cristãos. Por natureza, filhos da ira. Esse, para mim, é o ponto mais delicado. Acredito ou não, para mim é o ponto mais delicado desses 3 versos. Por quê? Por causa da palavra ira, que hoje em dia ela é muito mal compreendida. É uma palavra que não é nem utilizada, porque a ideia que a Bíblia passa de que Deus pode possuir ira, para nós é algo inimaginável. Inimaginável. Simplesmente é incompatível com a descrição amorosa e amável que a Bíblia faz de Deus. Eu não tenho dúvida de que muitos poderiam dizer: olha, isso não deveria nem estar aí. Isso é erro humano. Isso é culpa de Paulo e da sua cabeça. Não tem como atribuir a Jesus, ao Espírito Santo e ao Pai. Não tem como. Primeira coisa, se nós partimos do pressuposto que a Bíblia é inspirada e de que tanto Paulo quanto os profetas e quanto o próprio Cristo falaram sobre o juízo, sobre condenação, sobre o inferno, sobre a justiça de Deus sendo aplicada sobre os seres humanos, nós devemos entender que isso aqui é verdade. A questão é não atribuir a Deus a ira como nós a conhecemos. Pois o apóstolo Paulo usa ira e a Bíblia usa uma série de metáforas e de símbolos descrevendo o nosso Deus para que isso se adeque à nossa ignorância, à nossa incapacidade de compreender um Deus que é amável, mas que ao mesmo tempo é justo, que redimiu um povo e que levará esse povo para o seu reino e que disse que existe o inferno e que seres humanos se encontrarão nesse lugar um dia. Então nós devemos entender ira não como um Deus fora de controle, mas devemos fazer uso desse termo tendo o conjunto todo da obra das virtudes de Deus em vista. Não é um Deus que perde o controle. É um Deus que, quando vai aplicar sua justiça, ele aplica em sua totalidade, por ser santo. Então a gente não deve perder de vista a floresta por causa das árvores, basicamente. E muitos perdem de vista a floresta por causa desses termos, que acabam sendo uma pedra de tropeço, um motivo de escândalo. Em muitas ocasiões nos evangelhos, Jesus disse ao público que ouvia: e bem-aventurado todo aquele que não encontrar em mim motivo de tropeço. Por que ele dizia isso com frequência? Ele falou mais de uma vez. Porque é uma tendência do ser humano querer um Deus à sua própria imagem, um Deus que ele pense ser adequado, aceitável. E por isso Jesus dizia: olha, bem-aventurado, é feliz aquele que não encontrar em mim motivo de tropeço, no que eu falo sobre mim, no que eu falo sobre o Pai. É bem-aventurado aquele que aceitar a verdade como ela é, e não tentar alterá-la, adulterando-a. Porque ao tentar fazer isso, como muitos fazem, você tropeça na palavra. Você tropeça na verdade como ela é. Isso é algo muito complicado. Então, tem o sermão, por exemplo, do Jonathan Edwards, e aqui eu termino, muito famoso, que é um sermão intitulado, no passado, os pregadores davam título para o seu sermão. É muito porque os sermões viravam livros, né, ou panfletos que eram espalhados. Hoje isso não é muito comum, né, especialmente com rede social, ninguém vai dar título para o seu sermão. Mas no passado isso era muito comum. E tem um sermão do Jonathan Edwards que se chama Pecadores nas mãos de um Deus irado. O título dado por ele. E nesse sermão ele tenta descrever, ou na verdade ele não tenta, porque ele consegue, ele descreve essa concepção que a Bíblia faz de um Deus que justamente vai derramar da sua ira. E justamente derrama da sua ira. E é um sermão assim que foi alvo de muita polêmica ao longo dos anos, porque
Muita gente tem uma dificuldade profunda com a Bíblia. Muita gente, muito mais do que a gente pensa. Muito mais. Oi, Márcio. Sim, esse sermão, se você botar agora no Google, aparece o PDF dele. Pecadores nas mãos de um Deus irado. É baseado num capítulo de Deuteronômio, num verso em que Moisés está falando sobre os pecados do povo hebreu. E por que eu dei uma ênfase nesse ponto agora no final? Porque é meu desejo, e eu sei também que é desejo do pastor Antônio, como pastores dessa igreja, de que a nossa igreja encare a verdade e todas as dificuldades que a acompanham. Que a gente não tem que se esquivar, que a gente pule esses versos. Vocês sabem que esse verso é um verso raríssimo de ser pregado. Pessoas raramente pregam sobre o capítulo 2 de Efésios. A última vez que eu vi alguém pregando sobre o capítulo 2 de Efésios, a pessoa leu 11 versos e pulou os 6 primeiros. Perdão, pulou os 5 primeiros. Só começou a falar depois que o apóstolo Paulo diz mais a graça de Deus, mais agora. Porque é natural, as pessoas não querem tratar desse assunto. Elas não querem tratar na sua própria igreja e muito menos ainda tratar numa igreja como visitante, como convocados a pregar. Então ninguém prega sobre isso. Ninguém encara essa verdade. E é nosso desejo aqui de que a gente tenha contato com a verdade. De que a gente não perca de vista a floresta por causa dessas árvores. E que a gente tente entender o que a Bíblia quer dizer quando ela descreve um Deus que haverá de derramar sua ira. E o que significa os seres humanos serem filhos da ira, né? Que é uma coisa assustadora. Imagina, filhos da ira. É uma relação, gente. Quando o apóstolo Paulo diz filhos da ira, ele está dizendo o ser humano caminha deliberadamente para isso. Ele não tem um desejo de se afastar. É por isso que ele diz em Romanos que os seres humanos, mesmo sabedores de que é errado você cultuar aquilo que foi criado, feno, madeira, palha, ouro, sabendo que isso é errado, eles continuam fazendo. Porque é algo deliberado, é um curso que você sabe o final e você o ignora. Você não se importa. O livro de Apocalipse está cheio de descrições de pessoas na volta de Jesus não dando a mínima para o fato de nunca terem se inclinado a Cristo, ao Evangelho. Elas pedem que, sim, obrigado, amor, vou terminar. Elas pedem que as montanhas se lancem sobre elas, diz o livro de Apocalipse. Elas se escondem nas cavernas para se esconderem da ira do Cordeiro de Deus. Então, filhos da ira, gente, que definição. Dava até para voltar no domingo que vem a esses versos e falar um pouco mais sobre eles. Eu acho que eu vou fazer isso. Eu acho que a gente não falou o suficiente sobre esses versos. Na semana que vem a gente retorna a eles e depois a gente passa para o verso maravilhoso, o verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, meu Deus, é fantástico. Então, alguém gostaria de tirar mais alguma dúvida antes da gente encerrar? Que a gente já está aqui. Tá na. Oi. Sim, Marilza. Sim, a Bíblia apresenta a condição humana como debaixo dessa ira, debaixo dessa reprovação de Deus e que Hã? Nós sofremos a mesma coisa, nós só não estamos debaixo dessa ira, né? O povo de Deus não se encontra, mas sim, sim, sim. São versos que eu acho que são dignos da gente voltar domingo que vem. Eu acho que vai ser importante. Então, vou encerrar por aqui a nossa aula. Eu até avancei um pouco do horário, é difícil eu conseguir terminar na hora, porque a importância dos versos é de valor incalculável. Mas eu vou finalizar, que eu tenho que preparar o
posicionar as coisas lá para fazer a transmissão. E queria agradecer a participação de todos. Tá cheia a sala aqui, tá cheia a sala virtual, pleno carnaval, graças a Deus. E é isso, desejo um bom domingo para vocês, irmãos, um bom culto. E a gente se vê domingo que vem, tá bom? A aula vai ficar gravada, daqui a pouco a Aninha coloca no Telegram. Então, fica um abraço para vocês que estão aí na sala virtual e vamos entrar pro nosso culto. Não sem antes tomar um cafezinho, né? Tem um bolo ali de aipim que tá uma delícia. Então é isso, gente. Vou encerrar aqui a aula, tá? Muito obrigado pela participação de todos. Que Deus abençoe vocês. Bom domingo.